Abra a Bíblia Sagrada no livro de Lucas, capítulo 4. Vamos ler Lucas 4. Diz assim a palavra: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda essa autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e eu dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele darás culto. Então o levou para Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem. E sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Não tentará o Senhor teu Deus, respondeu Jesus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Diga glória a Deus. Eu fico olhando nesse versículo, nesse capítulo de Lucas 4, e eu fico pensando o seguinte: Jesus havia acabado de passar pelo batismo. Escuta bem, igreja, principalmente aqueles que vão se batizar. Jesus estava vindo do Jordão, diz a Bíblia Sagrada. Ele havia sido batizado por João Batista. Jesus estava em plena idade, com seus 30 anos. E primeiro ele fez aquilo que lhe era necessário fazer. Confessou na água que o Senhor Deus era o seu Pai e que ele tinha vindo ao mundo para fazer a vontade daquele que o enviou. E agora Jesus saía do batismo e vinha do Jordão, chegando ao seu lugar de trabalho. Mas escuta bem o que Deus vai falar nessa noite. Havia uma necessidade de Jesus ser preparado para a tamanha obra que iria acontecer a partir daquele momento. Então, diz a palavra de Deus que o Espírito Santo guiou Jesus até o deserto. Muitas pessoas acham que foi Satanás quem guiou Jesus até o deserto. Mas a Bíblia diz claramente que foi o Espírito Santo de Deus que guiou Jesus até o deserto. Quando nós falamos de ser guiado para o deserto, nós chegamos a ter calafrio, porque deserto é lugar árido, é lugar seco. Mas eu já venho falando nessa noite, e eu já venho ministrando, que muitas vezes o próprio Espírito Santo de Deus nos permite ir até o deserto. Sabe por quê? Porque Ele vai preparar homens e mulheres cheios da sua graça, porque ninguém pode falar de Deus com interesse se não chegou a conhecer a Deus. Muitos de nós passamos por certo deserto. Deserto na vida familiar, deserto na vida financeira, deserto em tantas áreas da nossa vida. Mas escuta o que eu vou dizer: o Senhor jamais te abandonou. Ele jamais vai te abandonar. E é nesse deserto que Ele vai permitir que você seja ministrado
pelo Senhor Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que quando Jesus foi guiado pelo Espírito no deserto, ele ficou sem comer 40 dias e 40 noites. Fala comigo, 40 dias. Foi um dia? Foi quantos dias? E 40 o quê? Aí, chega na Santa Ceia, domingo de manhã tem jejum, vocês não vêm. Eu vou ficar... se eu não tomar o cafezinho preto, já me dá uma dor de cabeça. Todo domingo da Santa Ceia tem jejum de manhã, e aí o povo não vem. Escuta, Jesus ficou 40 dias e 40 noites sem comer. Você vai falar, mas era Jesus. Mas eu vou dizer que Jesus não estava em espírito lá no deserto. Ele estava em carne e sangue como eu e você. A Bíblia diz que no fim do jejum ele teve fome. Isso é sinal que ele sentiu fome. Ele sentia como eu sinto, como você sente. Mas ele fez tudo isso por amor. Ele se preparou para que você e eu fosse preparado e seguíssemos o conselho dele. Jejuar e orar é a obrigação do cristão. Agora eu quero ouvir um glória. Muito bem. Cristão que não jejua e que não tira um tempo para orar e jejuar ao mesmo tempo, é um cristão já destruído. Por isso que está cheio de gente destruída. Por isso que está cheio de gente apático na fé. Por isso que está cheio de gente que já não tem força mais para seguir, porque não tira um tempo para estar na presença de Deus orando, não tira um dia para jejuar, não tira um dia para confrontar o poder das trevas com a sua dedicação, com o seu testemunho diante do Senhor. Deus já está falando. Muitas vezes nós olhamos para isso e falamos, mas foi Jesus. Jesus estava debilitado, 40 dias e 40 noites. E disse a Bíblia que o diabo então foi lá e confrontou ele. Se tu és o Filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Sabe o que eu descobri com tudo isso? Satanás não sabia verdadeiramente quem era Jesus. Quando eu li esse versículo, Deus trouxe ao meu coração que esta revelação não foi dada ao inimigo. Ele viveu com o Senhor, o inimigo viveu com o Senhor como anjo da guarda, anjo da adoração, querubins entre as pedras afogueadas, cheio de pedras sardônias e outras pedras esmeralda no seu corpo, viveu como ordem de querubim, mas ele ainda não sabia que realmente essa palavra iria se cumprir, porque ele conheceu Jesus como anjo do Senhor, o anjo que apareceu a Josué, o anjo que apareceu aos antepassados do Velho Testamento, o anjo do Senhor era Jesus em figura de anjo. Então quando Jesus nasceu, ele ficou com dúvida, será que ele nasceu mesmo? Será que realmente este é o Filho de Deus? Então ele vai para assenhorar Jesus no deserto. A intenção do inimigo era ser dono de Jesus. Então ele disse, agora que ele está com fome, agora que ele está com sede, agora que ele está debilitado na carne, eu vou falar com ele. E se ele aceitar, eu vou ser o dono dele. E eu vou transformar realmente a pedra em pão e vou dar para ele comer. Ou então eu vou fazer uma lasanha aqui imediatamente. Ou então eu vou assar uma carne e vou entregar para ele comer, para ele ver que eu sou superior ao Deus que ele serve. Quantas vezes o diabo, ele dá pão para nós, ele oferece pão, ele oferece lasanha, ele oferece churrasco, ele oferece coisas boas, ele oferece comida boa, ele oferece manjares. Ele faz tudo para dizer que ele é bom na tua vida, mas eu já começo a dar um recado. Ele dá tudo para você, mas ele dá tudo para te derrubar daqui a pouco lá na frente. Agora aquele que te dá tudo, não cobra nada e te coloca em pé a cada dia, é esse o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Jesus, sabendo quem ele era, e Jesus enfraquecido no seu corpo, disse para ele, está o quê? O que Jesus disse? Está escrito, diga, está escrito.
Aonde que está escrito? Aonde que está escrito? Eu acho que é num gibi. Está escrito, eu sei onde, no Facebook. Está escrito no WhatsApp. Não. Jesus disse, está escrito. Está escrito, não só de pão viverá o homem de Deus, a mulher de Deus, não vive de comida, vive de adoração, vive de expectativa, vive de esperança, vive de credibilidade e vence todas as barreiras, por mais difíceis que elas se oponham contra nós. O homem, a mulher de Deus não precisa de banquete, ele vive o banquete, mas ele não é dependente do banquete, ele vive da provisão do nosso Deus. Pode aplaudir. Ei, alamanachor. Oh, glória a Deus. Aleluia. Em seguida, Satanás viu que perdeu ali. Fez algo para ele, levou ele talvez para um lugar um pouquinho mais alto, porque daqui a pouco ele ia levar lá para o mais alto dos altos, que é o pináculo, pontinha do templo. Levou ele um pouquinho mais alto e mostrou no momento. Presta atenção. Ele mostrou no momento todos os reinos do mundo. Eu acho que o Brasil ele não mostrou, né? Porque não tinha o Brasil ainda. Aí ele mostrou. Ele mostrou, quem sabe, a Arábia Saudita. Ele mostrou o Oriente. Ele mostrou toda a pompa, todo o poder, toda a graça daquelas cidades. Ele disse, olha, está vendo isso aí? Eu te dou autoridade. Olha o que ele disse para Jesus. Eu te dou autoridade e a glória desses reinos. Porque me foi entregue, preste atenção, olha o que a palavra diz. Me foi entregue. Satanás falou que aqueles reinos, os reinos do mundo, tinham sido entregue na mão dele. Preste atenção. E eu dou a quem eu quiser. Você entendeu isso? O Deus deste século tem destruído a humanidade. O Deus deste século tem acabado com o humano. E o Deus desse século que tem feito proezas, enganado a muitos, é o diabo. Ele cuida do sistema mundial, é ele que toma conta do mundo. Ele falou na palavra, olha, tudo isso aqui é meu, e se você quiser eu dou, eu entrego para você. Por isso o Senhor disse que aquele que quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Está escrito na Santa Palavra. Então, disse-lhe o diabo, eu dou autoridade e glória desses reinos, eu entrego tudo na tua mão. Só tem uma coisa, você tem que me adorar, você tem que se prostrar diante de mim, e tudo isso será teu. Jesus respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém. Quantas vezes nós olhamos e vemos as pessoas que outrora eram tão cheias da graça de Deus, tão cheias do Espírito de Deus, e por um engano, por uma mentira, por causa talvez de amizades, talvez por causa de marido, por causa de mulher, por causa de filho, por causa de parente, acaba que abandonando, indo nessa mentira, deixando de prestar culto ao Deus Altíssimo, para prestar culto a Satanás, porque só existe dois caminhos, ou você adora a Deus, ou você adora o mundo, ou você serve a Deus, ou você serve as coisas do mundo. Deus está falando, talvez você está dizendo, mas que bobagem é essa? Está escrito, não sou eu que escrevi, foi o Senhor Espírito Santo quem escreveu. Deus está falando conosco, só existe um caminho. Jesus disse, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Então hoje é dia de você se reconciliar com o Senhor, hoje é dia de parar de prestar culto a entidades malignas e prestar culto e adoração ao Deus vivo e todo-poderoso. Ao Senhor somente adorarás, ao Senhor somente servirás, somente a Ele prestará cultos, somente a Ele prestará adoração, porque não existe outra coisa. Eu aprendi uma coisa com esse versículo, que todas as vezes que um homem, uma mulher
tem uma grande promessa de Deus. Sabe o que acontece? Satanás apresenta outra, que aparenta ser melhor. Fique atento, queridos. Deus está falando. Deus tem uma promessa na tua vida. Ele te prometeu algo. Ele te prometeu que te faria uma bênção. Ele te prometeu usar. Ele prometeu te abençoar. Aí vem o inimigo usando algumas situações, algumas coisas, e te apresenta uma outra coisa. E ele não vem feio, não. Viu? O diabo, ele não vem feio. Ele vem até bonito. Mulheres, às vezes ele vem bonitão, viu? Academia, daí para lá. E às vezes vem magrinho também, todo elegante. Né? Porque não é todo mundo que gosta de fortão, tem os que gostam de magrinho também. Aí vem magrinho também. E ele não vai vir feio, ele não vai vir dizer, vou te destruir, vou acabar com você. Ele vai vir dizendo como você é linda. Você é uma princesa. Você é tudo que eu sonhei. Teu marido não te dá valor, como ele é idiota. Então você vem porque eu tenho flores para você todos os dias no café da manhã. Eu tenho beijinhos de manhã, na hora do almoço, de noite. Ele apresenta um prato bonito. E, ai, mas eu estou tão carente. Eu estou com uma carência. Ai, meu marido é um traste na minha casa. Se cair uma toalha no chão, o sujeito não agacha para pegar. Mas também eu quero falar uma coisa para os homens. Vocês largam de ser preguiçosos, hein? Agacha e pega a toalha, por favor. Também não vou poupar, não. Meu marido nunca olhou em mim e disse que eu sou bonita. Maridos, cuidado. Porque o diabo prepara laço, viu, queridos? Deus está mandando falar isso, eu estou falando. Então, quando você olhar na tua esposa, você diz, você é linda, querida. Como você está bem vestida hoje. Como você é linda quando acordar de manhã, mesmo com o cabelo dela. Tem importância. Seja inteligente. Prepara a janta. É de manhã que se prepara a janta. Entenderam ou não? Os homens gostam de jantar bem, de noite, mas não prepara a janta de manhã. Pois é. E aí o que acontece? Vem um garanhão, que não é nada daquelas coisas, que é tudo mentira, que depois ele vai enganar, mas vem todo. O sujeito, quando ele quer pegar, ele se vira dos avessos. É assim que acontece. E a mulher, às vezes despreocupada, fútil, sem a presença de Deus, sem estar em oração, sem estar em busca, sem estar em adoração, ela cai em qualquer cilada, ela vai caindo. Satanás vem bonito, ele vem com sapatinho de pelica para destruir. Ah, só isso? Os homens também. Os homens não precisam nem a mulher falar que ele é lindo. Basta olhar para ele. Não aguenta ver uma perna de mesa. Não precisa falar nada para o homem. O homem é só olhar. O diabo prepara uma mulher, sabe aqueles tipo, aqueles... violão. Ele não sabe o tanto de tragédia que tem por trás ali. Ele só olha a beleza. Às vezes ela carrega meia dúzia de filhos do passado. Ele tem que sustentar tudo depois. Mas ele só olha a beleza. E aí basta a mulher fazer isso aqui, ó. Que olhar sedutor, não.
precisa falar nada, já caiu. E muitos abandonam o seu lar, abandonam aquela esposa carinhosa, aquela esposa amorosa, aquela esposa que cuida da roupa, que cuida do sapato, que prepara a comida, aquela esposa amorosa com os filhos, amorosa com a casa, aquela esposa excelente, adoradora, abandona por causa de um rabo de saia que não vale nem a água do batizado quando era criança. É o diabo preparando. Tem gente que fala: a comida do vizinho é melhor. Até você comer um saco de arroz, depois ela fica pior. Ou o gosto perdeu. Não tem mais gosto. É assim que acontece. Satanás, ele está pronto para abocanhar. Ele não vai te levar você para um deserto específico e vai tentar você lá, não. Ele vai tentar aqui, agora, aonde nós estamos. Ele vai tentar nos destruir todo dia. Por isso que a Bíblia diz: vigiai, porque o vosso adversário busca como um leão, rugindo e vendo a quem ele possa tragar. Vigiai com as amizades falsas que querem te arrancar da igreja. Vigiai com aqueles que fazem culto de adoração a anjos. E não é anjo porcaria nenhuma, porque anjo não tem que ser adorado. Quem tem que ser adorado é o Deus vivo e verdadeiro. Aleluia! E muitas vezes nós nos preparamos para tudo que não deve nessa terra. Preparamos e somos levados de um lado para o outro, jogados de um lado para o outro. E ele ainda oferece e diz: vem, que eu vou te dar o reino. Eu vou te dar. Você está vendo esses reinos? Eu vou dar tudo para você se você largar de lá na missão da fé. Vou te fazer você ficar rico. Vou fazer você ficar milionário. Vou te dar isso. Tem gente vendendo a alma para Satanás. Literalmente. Aí você vai me perguntar: é com pacto? Não, é quando abandona o caminho. Abandonou, vendeu a alma para o inimigo. Deixou Jesus, está do outro lado. Presta atenção, Deus está falando. Eu não estou pregando aqui para quem gosta de ouvir isso. Eu estou pregando aquilo que Deus manda pregar. Manda, literalmente, abandona. E ele oferece: eu te dou todos os reinos do mundo. Mostra todo o reino. Agora eu quero falar algo para você que está escrito no livro de Apocalipse. Escuta bem, Apocalipse capítulo 11, versos 15. Diz assim: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve nos céus grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Você não precisa ir no engano de Satanás. Ele vai querer te dar o reino para depois te roubar. A Bíblia diz que Jesus vai vir tomar todos os reinos. Já é dele, mas ele virá no tocar da trombeta. Ele vai tomar o reino e você e eu vamos reinar junto com ele séculos e séculos e séculos e séculos. Aleluia! O reino já é nosso. Aleluia! Aí ele pega, e eu vou terminar aqui, ele pega e leva Jesus lá no pináculo. Imagina, o templo de Jerusalém já foi construído no monte. E ele pega em espírito e leva Jesus até lá na pontinha do templo. O lugar mais alto do templo. O perigo. Pináculo do templo. O lugar onde você fica poderoso. Quando você sobe no monte e olha para baixo, você vai ver todo mundo pequenininho. Você vai ver todo mundo gatinhando. E você vai se sentir poderoso. Olha, eu sou muito poderoso. Ele então leva Jesus lá no pináculo, na pontinha do templo. E ele disse assim para Jesus: se és o Filho de Deus, atira-te daqui para baixo. E aos seus anjos ordena a teu respeito que te guarde. Ele vai mandar os anjos cuidar de você. Pode se arrancar, atirar daqui para baixo. A coisa mais perigosa que está existindo neste mundo é o pináculo. É lá em cima. Muitas vezes nós queremos chegar a tudo aquilo que nós não podemos. Nós queremos chegar, eu vou falar agora da igreja. Nós queremos chegar ao pináculo, nós queremos ser famosos. Nós queremos que o nosso nome seja comentado, que nós sejamos falados. Nós queremos fazer a obra de Deus não
para fazer a vontade de Deus, mas nós queremos ser famosos, nós queremos estar no pináculo, queremos ser aplaudidos. Como você canta bem, como você prega bem, como você é bom. Quantos cantores gospel que estão aí cobrando 40, 60 mil reais para fazer uma apresentação? Quantos pregadores cobrando 30, 40 mil reais para ir no lugar ministrar a mensagem? Esses já estão no pináculo, queridos. Porque Jesus disse, aquele que é meu, de graça recebeu e de graça dai. De graça recebeste, de graça dai. Eu não estou falando contra a oferta que nós devemos honrar aqueles que vêm até nós. Mas existem coisas absurdas, abusivas. Satanás já levou para o pináculo e a pessoa se sente famosa. Eu quero no meu camarim isso, eu quero no meu camarim aquilo. Eu não aceito água que não for Ibirá, ou então eu não aceito água que não seja Lindóia. Eu quero uma toalhinha limpinha para mim enxugar o meu suor. Eu quero lugar onde eu vou ficar, tem que estar todo perfumado, tem que ter um belo tapete, um belo móvel. E por favor, eu não quero ninguém entrando no meu camarim, eu não quero conversar com ninguém. Tem até pregadores vendendo terreno no céu. E ainda marcam com uma cruz. Assinala. É lógico, ninguém tem dono mesmo. Você marca com cruz, está livre. Jesus paga. Jesus vai te pagar. Quantas e quantas coisas que o diabo tem atormentado a mente das pessoas e levado eles no pináculo. O orgulho. O orgulho faz com que nós ficamos no pináculo. Eu vou começando a me tornar importante, então eu sou. E eu tenho que me lembrar, você tem que lembrar que você não é nada, que você é pó e do pó você vai tornar, que eu sou pó e do pó eu vou tornar. Eu tenho que me lembrar que maior é aquele que está em mim. E quantas vezes a fama, os aplausos, faz a pessoa ficar cada vez mais cheia de si, e a pessoa acha que está certa, e é isso que o diabo faz. Ele vai fazer a pessoa dizer que está certa, a pessoa está errando, e ela é aplaudida, eu estou certa, eu estou errando, e eu estou sendo aplaudida, eu estou certa, e a pessoa acha que está certa, e vai cauterizando a mente da pessoa, e daqui a pouquinho, quem está lá em cima, o tombo é maior, cai para baixo, despenca. Porque o diabo é perito em fazer despencar. Ele é perito em fazer cair. Sabe, queridos, por que Deus está me usando? Para que nós tomamos consciência que nós precisamos do Senhor. Jesus nem por um momento ele disse, eu sou Jesus, o Filho de Deus. E se ele quisesse, ele poderia ter feito, ele faria assim com o dedo e as coisas seriam destruídas instantaneamente, mas ele não fez. Nem por um momento, ele falou a palavra, ele disse, está escrito na palavra de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito que Ele é o meu socorro. O próprio Jesus usou a palavra de Deus. E muitas vezes nós usamos a nossa, né, queridos? Não é assim? Não, porque quem entende isso aí sou eu. Vai caindo fora. Você não sabe nada. Ultimamente está faltando, sabe o que? Amor no coração das pessoas. Está faltando humildade. Humildade para dizer eu não sei. Eu preciso aprender com você. E humildade para dizer, eu quero te ensinar. Humildade para dizer, às vezes até uma voz de taquara rachada. Porque tem gente que não tem voz, quer cantar e acha que canta bem, porque nunca se ouviu. Não é culpa da pessoa, acontece. E aí ela chega na outra pessoa e fala, eu canto melhor que você. E a outra pessoa, imagina. Não, tá bom, querido, eu também acho. Pronto. Colocou o diabo por terra.
Eu prego melhor do que você, pastora Glória. Eu prego muito melhor que você. Está ótimo, querido, que bom. Verdade. Então um dia você vai pregar para mim. Colocou Satanás por terra. Hein? Entendeu? Quando nós entendemos que o orgulho nos atrapalha, a gente vai sendo atrapalhado na caminhada. Eu atendi uma senhorinha, esses dias ela disse para mim assim, fui mandada embora do emprego. E eu perguntei para ela, por quê, filha? Ela falou, porque o meu patrão foi falar comigo, eu virei as costas e saí andando. Falei, então, você não podia ter feito isso. Se o teu patrão foi falar com você, ele foi te repreender, você deveria olhar nele, ouvir o que ele falou para você, abaixar a cabeça e falar, então, a partir de agora eu vou fazer o que o senhor quer. Pronto. Ela não seria demitida. Então, muitas vezes, esse chamado orgulho atrapalha a nossa caminhada, atrapalha no serviço, atrapalha no trabalho. A pessoa vai atrasar uma mercadoria, já fica nervosa e o dono da mercadoria fica nervoso do outro lado. Não pode. Tem que ser tudo com gentileza. Nós enfrentamos nessa terra pessoas de todos os jeitos. Nós enfrentamos pessoas que são de Cristo e pessoas que não são de Cristo. Então nós que somos espirituais temos que saber lidar com a situação. Jesus soube lidar com a situação. Por isso que muitas vezes vem sofrimento na nossa vida. Por isso que vem perdas. Por não saber lidar com a situação. Quando nós somos afrontados, cala. E abaixa a cabeça e sai de perto. Deus vai operar a teu favor. Responda com mansidão. Responda com bondade. E o diabo cai por terra. Está faltando sabedoria no povo de Deus. Sabedoria que está em Cristo. Sabedoria nata, preciosa. Está faltando sabedoria. Muitas vezes por isso que estamos sofrendo. As pessoas estão sofrendo porque falta sabedoria. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Por favor, muito obrigado. É necessário fazer parte da nossa vida. Ser grato às coisas que recebemos. Ser grato às coisas que fizeram para nós. Ser grato a tudo. Grato a Deus, grato à igreja, grato aos pastores, grato ao irmão, grato ali. É isto. E o diabo ele pega ali. Na ingratidão, ele pega ali, porque quando há ingratidão tem orgulho. Deus está falando conosco. Jesus, ele superou o orgulho, ele superou a tentação, ele não olhou para as coisas que ele via, a fome, o pão, ele não olhou para os reinos, ele não olhou para nada, ele olhou para aquilo que Deus ia usá-lo para fazer, que era a salvação em massa, inclusive eu e você estamos incluídos. Precisamos entender, queridos, que Deus coloca tudo na nossa mão e nós abusamos e jogamos fora. A partir de hoje, quando você enfrentar os nervosinhos da vida, cale diante deles. Sai de perto. Vai dar uma volta. Quando você vê que não vai dar conta daquela situação, por favor, não lute contra ela. Sai de perto. Vai orar. Vai buscar a presença de Deus. Pare de ser nervoso. Você que está aqui, pare de ser irritado. Sou nervoso, sou irritado, herdei do meu pai. Meu pai era assim, minha mãe era assim, meu tio era assim, meu avô era assim. Não, eu não sou assim, nem que o meu pai era, nem que minha mãe era, nem eu sou diferente, eu sou transformado pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para mim pregar isso é muito fácil, porque eu sou calma. E eu sou calma. Tem pessoas que tentam me tirar, mas não tem jeito. Não tem jeito. Tenta tirar a minha falta de paz, mas não tem jeito. Não tem, eu sou calma. É lógico que eu fico nervosa, tem hora que eu fico. Lógico, mas aí o que eu faço? Eu penso. Eu faço igual Eliseu quando está ensinando o coral. Aí a pessoa entra para cantar. Eu estou lá na minha sala, estou escutando o Eliseu. Ai, eu estou quase aprendendo já.
preciso nem tomar aula, mas porque ele dá aula de música. É assim, irmãos, tem que pensar. Sabe quando a criança faz arte no parquinho? O que o professor fala para a criança? Vou pôr você num cantinho para pensar. Aí pega a criança e põe para pensar. É assim. Tem hora que a gente tem que ir para o nosso cantinho para pensar. Porque se a gente for agir de tudo quanto é jeito, vai dar gordurinha para o inimigo. Ele vai adorar. Ele vai adorar ver você nervoso e irritado. Ele vai adorar ver você quebrando tudo. Ele vai adorar. Põe a tua mente para pensar. Põe a mão na tua cabeça. Diga mente, cérebro, em nome de Jesus. A partir de agora, eu vou prestar culto somente a Deus. Vou colocar você para pensar antes de responder, antes de tomar uma atitude que possa prejudicar. Eu vou colocar você para pensar e depois responder. Coloca a mão no teu ouvido. Diga ouvido, cuidado. Em nome de Jesus, vamos ter cuidado com tudo que nós ouvimos. Porque nem tudo o que ouvimos é o certo. O certo está sendo ministrado agora. Ouvido, ouça o que Deus está falando. Não pare, não se detenha e não fica percebendo o que estão falando contra Jesus. Meus pastores, minha igreja, cuidado, ouvido, cuidado. Vamos ouvir somente aquilo que Deus está falando conosco nessa noite, em todos os cultos. Amém. Deus tem o melhor para mim e para você. E Ele quer que nós comamos o melhor dessa terra. Coloque-se de pé, por favor. Levante as tuas mãos diante do trono. Diga, Senhor, muito obrigada por essa noite. O Senhor falou comigo. O Senhor me ensinou que o inimigo não vai vir feio para fazer eu tropeçar. Ele vai vir bonito. Ele vai vir tomando espaço na minha vida e Ele vai tirando a vontade de orar, a vontade de adorar, a vontade de vir à igreja. Ele vai roubando, porque está escrito que Ele veio para matar, para roubar e para destruir. Eu aprendi nesta noite que eu tenho que lutar, eu tenho que vencer, porque está escrito que as promessas do Senhor me alcançarão aonde eu for, se eu estiver seguro nas mãos do Senhor. Pegue na mão desse irmão que está do teu lado. Nós vamos terminar. Nós vamos fazer um elo de fé, de esperança. E nós vamos orar agora. Vamos orar. Porque Deus, Ele nos escolheu para ser o sal da terra. E o sal é para temperar.
o seu tempero. Você foi chamado para fazer a diferença, querido e querida. Não foi chamado para ficar igual. Foi chamado para dizer não às tentações. Não, 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 não. Diga, Senhor, em nome de Jesus, me fortaleça, me ajuda a vencer todas as tentações. Senhor, não permita que o meu pé tropece em alguma pedra. Dá ordem aos teus anjos, ao meu respeito, para que eles me guardem em todos os meus caminhos. Me ajuda, Senhor. Me fortaleça, Senhor. Que a cada dia eu seja transformado, mudado. Que os meus ouvidos só ouçam a tua vontade. E aquilo que eu ouvir, que não venha de ti, eu vou lançar fora. Eu vou jogar fora. Porque não tem proveito. Me ajuda, Jesus. Me encaminha, Jesus. Não me deixe, Senhor, ficar sozinho, Pai. Me livra do mal. Me livra dos ataques. Me livra da sedução que o inimigo vai usar para tentar me arrancar dos braços de Jesus. Me livra, Senhor. Tem misericórdia. Tem misericórdia. Me livra, Senhor. Estou clamando nesta noite. Me ajuda a ficar firme nos teus caminhos. Me ajuda, Senhor. Diga, Senhor, não risca o meu nome do livro da vida e nem afaste de mim o teu Santo Espírito, porque eu e o meu irmão juntos nós vamos caminhar até chegar a Jerusalém celestial. Quero fazer algo para nós terminarmos. Quando nós falamos de prestar culto, é prestar é ir ao lugar de adoração. Eu quero que você tome agora a frente desse altar, pega os teus pertences e venha adorar o Senhor como eu estou adorando, com meu coração doendo, mas eu estou aqui adorando meu Senhor.